Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando, segunda-feira, estamos iniciando Gourmets na TV, um convidado, o Adriano Lenz, que já é conhecido aqui na RDC TV com relação às suas participações no Viva... Virou Moda. No Virou Moda, né? Eu sempre digo Viva Moda, porque eu acho tão bonito Viva Moda, mas Virou Moda, né? Mas hoje ele vai vir para a prática, ele não vem com aquela conversinha sobre alimentação. Depois nós vamos conversar com o Adriano, vai conversar com vocês a respeito da estrutura de história dele nessa coisa de gastronomia, que sempre, Adriano sempre diz aqui, todos os programas, que nós temos a gastronomia de todo tipo, mas sempre procurando a gastronomia com qualidade. Hoje em dia nós temos, por exemplo, a semana passada teve aqui o chefe Rafael Jacob, que tem uma experiência larga, tem uma história de família, né, muito grande nessa área, e faz uma gastronomia de alto gabarito. Mas, em compensação, nós tivemos também, no começo, nos 3 primeiros dias da semana, as cozinhas, não pude ir no sábado no programa, no negócio de churrasco que tinha lá no Cristal, maravilhoso, meus amigos, meus foram, que eu indiquei, inclusive, que estavam maravilhosos, duas churrasqueiras nossas amigas que estiveram aqui, e assim por diante, todas as nossas convidadas da semana pessoal, gente que começou há pouco tempo, né, que tinham outras atividades, então fizeram uma faculdade, um curso e assim pegaram a gastronomia, estão fazendo gastronomia de qualidade. Então isso, né, é muito, muito bom. Eu sempre tenho dito no programa, em todos os programas que a gente procura, não é só eu falei no Jacob por ser o exemplo da semana passada, que é referência, né, mas também chefes e cozinheiras e em todas as áreas da gastronomia, né, que começaram há pouco tempo, no meio da sua vida, mudar o trem, né? Agregam multiplicidade à gastronomia. Sem dúvida, né? Hoje é essa experiência. Antes de começar a falar contigo, hoje é segunda-feira, a gastronomia tem uma vinculação muito séria e constante, permanente e exemplificativa na França e principalmente em Paris, né? Hoje nós temos um fator, nós gostamos de cultura, além inclusive da gastronomia, que também o é, né? Nós temos hoje esse episódio com a Sacré-Cœur, né? com a Notre Dame, né? E é um patrimônio da humanidade. Olha aqui, ó, é um soco na nossa cabeça esse acontecimento, que nós não sabemos a extensão do prejuízo. Porque nós aqui no Brasil tivemos o ano passado aquele episódio do Museu Nacional, que para nós já foi um choque, e nós tivemos críticas de todos os tipos com relação àquele fato em função do abandono da segurança e assim por diante. Não vamos, só para recordar, imagine então o que nós estamos fazendo uma catedral de mais de 800 anos, né? E que hoje talvez seja um monumento, por incrível que pareça, pela Tour Eiffel, a Sacré-Cœur, que eu fiz referência, mas hoje em Paris, provavelmente a Notre Dame é o monumento mais visitado da capital francesa, por incrível que pareça, né? E nós estamos passando um dia hoje de luto, né? De luto para a cultura, de luto para a nossa vivência, para a continuidade do nosso prazer, né? Mas a vida continua. E por essa razão nós estamos aqui com o Adriano Lenz, né? Conta um pouquinho, já tiveste aqui no nosso canal e hoje tu vai para a prática. Mas antes disso, qual é o tipo, por que a culinária, qual é o tipo de ideia que tu tem da nutrição, né? E o modernismo das nossas, vamos dizer assim, experiências de hoje. Conta um pouquinho para o espectador aí. Muito bem. Hoje em dia, o que acaba acontecendo, Calil? Nós temos uma demanda cada vez maior por uma nutrição prática, rápida. E isso se traduziu, infelizmente, na massificação dos fast foods. As pessoas não cozinham com a desculpa do tempo, e realmente o tempo A industrialização da cozinha é um problema complicado. Eu sempre aqui tenho dito, olha aqui, por favor, o exemplo que eu dou, o nosso espectador sabe, é o seguinte: nós não devemos ter como hábito o produto industrializado, né? E sim o produto in natura que você produz. Eventualmente nós podemos pegar uma pizza no supermercado, um congelado e assim por diante, mas não podemos transformar isso em hábito, né?
Que é o que acaba acontecendo. Acaba acontecendo pela praticidade e pela formalidade, né? E com essa ideia justamente da praticidade e também agregando a proximidade da Páscoa, que eu trouxe essas duas receitas que nós vamos fazer, que foi um pouquinho de tudo. Foram necessidade de pacientes que sempre me pediam, eu quero ter uma vida saudável e eu quero comer chocolate, eu quero ter prazer no comer. E ao mesmo tempo me davam esse outro desafio. Eu, além de quero ter o prazer em comer, quero poder comer chocolate, tem que ser rápido, tem que ser prático também. São dois desafios, né? Conseguir incluir alimentos de alta palatabilidade num plano alimentar saudável e rapidez, né? Não pode ser algo demorado, que é o que nós vamos botar a mão na obra depois. São receitas muito fáceis de fazer, muito simples, quase que mistura os ingredientes e está pronto. Perfeito. Não tem a desculpa do tempo. Não tem a desculpa do tempo, né? E me diz uma coisa, tu começaste com essas tuas experiências e nós estamos aqui conversando sobre isso, como é que a tua formação para gostar tanto dessa, vamos dizer assim, atividade? Eu sou nutricionista de formação, mas eu sempre gostei da culinária, do cozinhar. Eu não sou chefe e não me comparo com nenhum chefe, mas dentro da nutrição e a partir do que eu tinha de vivência também os meus pais e principalmente os meus avós, eles tinham esse hábito de cozinhar em casa. Meus avós sempre teve. Sim. O Lenz é alemão, que tem uma gastronomia avançada e agradável. Aliás, a gente gosta muito aqui. Aqui nós, então, com essa tradição alemã que nós temos aqui, a nossa culinária. Tem muitas opções muito boas. Né? E em casa tu tinhas esse hábito? Eu sempre fui exposto a esse efeito positivo do cozinhar o alimento, embora não necessariamente o saudável, porque também quando eu era pequeno não tinha esse conhecimento, mas o cozinhar, o não ter medo de mexer com o alimento, de entrar com ele e transformá-lo, né? Fazer esse processo, se transformar, que é a gastronomia. Não fiz gastronomia, fiz nutrição. Mas a nutrição demanda a cozinha. Sem dúvida. Demanda como organizar. Tem a parte teórica e a prática, na verdade, tu tem que ajustar a tua atividade, né? Sim, sem dúvida, né? Tem que adequar, tem que adaptar. Eu me impressiono. A gente, hoje em dia, diversas atividades, por exemplo, no esporte, hoje não se admite um esporte com um pouquinho acima da média, não estou falando nem de alto gabarito, mas acima da média, se não tiver um espaço para programar a nutrição, com certeza, não há ninguém vai para frente. Né? E depois tem o seguinte, o ideal sempre, me parece, tu vai nos dizer isso, se é verdade, eu falei em esporte, agora o ideal sempre, não só para o esporte, mas até para a experiência de vida, né? Ou para alguma atividade profissional, quanto mais cedo, melhor, né? Tu ter uma experiência, uma programação nutricional. Com certeza, com certeza. Nós não sabemos nos alimentar. E nós hoje, principalmente atualmente, nós não temos mais isso vindo de casa. Porque as pessoas, não tem tempo, né? Quem está nascendo hoje está nascendo com pais já pais e mãe trabalhando e muito com a cabeça diferente. E nós não temos isso nas escolas também. Então a criança fica o quê? Fica à mercê do rápido, do hambúrguer, do fast food. Eu gosto muito de exemplo pessoal, sabe? Para encerrar o nosso bloco aqui, gostaria até de fazer esse exemplo. Eu já falei aqui na televisão mais de uma vez. Eu por exemplo, tenho 4 netos, 2 netas e 2 netos. Nenhum deles, por formação das minhas filhas até, não que eu tenha forçado, foi natural na minha casa. Né? A minha terceira filha, inclusive, hoje é vegetariana. Né? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, eles não tomam refrigerante. Né? E a alimentação, essa industrializada, até o chocolate industrializado, essa coisa toda ela é com referência, com muita moderação. Então, ao natural, a pessoa vai aprendendo, né? Pelo exemplo dos pais. Sem dúvida. Bom, certo. Antes de encerrar o bloco, eu só quero fazer referência. Eu fiz referência a 3 monumentos de Paris: o Sacré-Cœur, a Notre-Dame e a Torre Eiffel. Eu não falei no Louvre, nem em outras instituições, porque é outro tipo. Nós estamos falando de monumento, porque a Sacré-Cœur e a Notre-Dame são monumentos tanto quanto a Torre Eiffel, muito mais do que um grande museu que elas também representavam e representam na nossa humanidade. Nós voltamos em seguida para o nosso Gourmet na TV. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, estamos voltando com o nosso Gourmet na TV. Vocês sabem, com a chancela de Assum Supermercados, economia se faz com qualidade. Né? E
aqui na RDC TV, que são os canais 24 e 524 na NET e todas as plataformas que vocês podem acessar aí, não só no nosso programa. Esse dia me passou um WhatsApp de um amigo meu que mora em Portugal, me perguntando como é que ele acessava o Receital, queria ver a receita de bolinho de bacalhau para mostrar para os portugueses. Olha se é possível isso, hein? O que tu acha dessa? Maravilhosa essa, né? Ele viu o programa no... Eu fiz um bolinho de bacalhau, que foi um dia que eu cozinhei por aqui, de vez em quando eles me pegam para cozinhar. Eles acham que eu não cozinho, daí eu tenho que mostrar aqui para o Beto, para o Chico, para Alex e para o resto do pessoal da televisão que vem comer aqui, por aqui depois dos programas, tenho que mostrar que de vez em quando eu sei fazer alguma coisa, senão até parece que eu só estou de onda aqui, né? Mas de qualquer forma, eu fiz um bolinho de bacalhau e esse meu amigo estava vendo no YouTube em Portugal, ele está morando em Portugal há pouco tempo, o Bento Silveira. Bento, um abraço aí para ti, né? Então ele estava vendo no YouTube e perguntou como é que... Não, estava vendo na net, né? Coisa que o Vale, não sei o que era que ele estava vendo. Uma dessas aí. E daí me disse, como é que eu vejo o programa passado? Eu disse, no YouTube tu pega, não sei o que eu quero mostrar aqui para meus amigos como é que se faz o bolinho de bacalhau. Falei, maravilhosa essa, né? Em Portugal, uma dia, ele está morando em Lisboa. Né? Agora eu tenho que fazer agora para Páscoa, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer bolinho de bacalhau, nem bacalhau, porque todo mundo tem todas as receitas. Mas vou fazer alguma experiência aqui num dia desses da semana, acho que para sexta-feira. Bom, nós estamos com o Adriano Lenz, voltando, divagando um pouco, né? Mas sempre é bom para a gente trazer um pouco de informação ou alguma, vamos dizer assim, algum descontraimento com o nosso espectador que está sempre... Esses dias tem um amigo meu aqui, o Dr. Montes, outro amigo, né? Disse assim, tu tem que falar mais devagar, porque senão a gente não consegue tudo. Eu digo assim, quem faz a receita não sou eu, quem faz a receita é o convidado, então não tem problema. Adriano, tu já desse uma palhinha de que tu vai fazer, mas vamos com o nosso tempo aí, tu vai fazer 2 receitas, né? Cozinha low profile. Vamos dizer assim. Nós vamos começar com um brownie low carb, que é, como eu comentei, é uma receita que veio de pacientes minhas, a demanda. Perfeito. E eu adaptei de várias outras receitas até chegar num ponto que ficou interessante. Perfeito. O brownie é clássico, as pessoas adoram, e agora para Páscoa não me veio à mente nenhuma outra receita que muito não bom. é essa. Prático, muito bom. O brownie é bom e depois é o seguinte, é um gosto universal, né? Todo mundo gosta, universal. Quer dizer, né? E dá para adaptar, eu vou dar dicas de como adaptar. O que a gente vai precisar para esse nosso brownie, então? Perfeito. Um bowl prático, simples. Perfeito. Nós aqui, dá para ver... Olha, o Adriano trouxe uma balança dele, o último mundo, tá? Ou seja, olha a balança que bonitinha essa aqui. Eu vou dar as medidas caseiras também para facilitar. Certo. Mas eu estou usando uma balancinha digital culinária, que é a coisa mais barata que existe. Em qualquer lojinha de eletrodomésticos, tu compra, que dura uma vida, custa R$40. É impressionante, né? O preço traz precisão. Traz precisão. Traz precisão para as receitas. Exato. E para fazer doce, para fazer essas coisas, a gente não cansa de repetir. Tem que ter medida, né? Tem que ter medida. Tem que ter medida, senão não dá certo. O que nós vamos precisar? Nós vamos usar 75 gramas de óleo de coco. Óleo de coco. Mais ou menos. Ele pode ser utilizado um pouco mais, um pouquinho menos, mas tentando manter 75 gramas. 75 gramas para quem vai usar em casa colher, são 4 colheres de sopa. Cheias. 4 colheres de sopa cheias. Aqui. Vamos usar 100 gramas de grãos de chia. Qual é a lógica? O óleo de coco vai dar liga. No momento que eu pegar e refrigerar depois esse brownie, ele vai ficar com uma textura crocante. Se nós usássemos o azeite de oliva, usássemos alguma outra gordura boa, mas líquida, ele ia ficar muito gelatinoso, ele não ia ficar com consistência. Interessante, muito boa a tua explicação, hein? Os grãos de chia entram, eu já fiz essa receita sem eles. Eles entram para a questão de saciedade. Eu tenho que deixar a pessoa satisfeita. Tu tem que comer aquele um pedaço de brownie e sentir que ele realmente encheu. São 100 gramas de grãos de chia ou 5 colheres de sopa bem cheias. Perfeito. Muito bom. Aqui a nossa medida está quase certa. 100 gramas. Aí. E a chia está entrando aqui, embora a chia seja uma fonte de ômega 3 quando triturada, tem vários benefícios, Perfeito. Mas para nós aqui o benefício principal dela é saciedade. Por isso que ela está em grãos e não em farinha. É para ela dar crocância e dar sensação de saciedade, de plenitude gástrica. Sim, tu quer
Tu tá fazendo uma receita. A receita, ela tem função, né? Ela é uma receita Claro. funcional. Funcional. Então, Tô muito satisfeito com essa tua explicação. Tá muito bom. o farinha de amendoim, Farinha de amendoim. que pode... E é bem bom. E pode ser farinha de amêndoas também. Dá para usar farinha de castanha de caju. Eu ia te perguntar. Farinha de outras oleaginosas. Eu te perguntar, deixa eu te perguntar Menos porque... a de amendoim. Eu não recomendo não recomendo trocar nessa receita. Vamos usar a de amendoim pela questão da textura. Certo, tá. Tu pode tentar com outras. Já tem pacientes que me disseram que fizeram com castanha do Pará e gostaram, e com a de amêndoas que ficou mais suave o sabor. Com o amendoim ele fica um sabor mais forte. Eu preferiria fazer, porque na verdade eu acho que o amendoim no doce ele fica muito intenso, mas tudo bem, isso é uma questão de gosto, mas tu tá dizendo... Mas eu dou liberdade para essa troca. Por isso que eu perguntei, por isso que tu tá dizendo, e tu estás dizendo que ele fica com a melhor textura, eu acredito que deve ser melhor Ele mesmo. fica com uma Se eu textura for muito testar, boa. vou testar com o amendoim, sem dúvida. Mas o bom da receita, isso é o que, como eu te disse, eu por não ser chefe, eu aprendi em casa só testando, fazendo. Claro, O tem bom da dúvida. receita é testar, Claro, trocar. mas tu não tem Uma dúvida. próxima tu faz com outra farinha, não usa óleo de coco, usa manteiga, faz trocas. Fermento. O fermento, pessoal, o amendoim é 4 colheres de sopa também, é 75 gramas. E o fermento químico é uma colherinha pequena de cafezinho. Então aqui tem uma de chá. Então a de chá é rasinha. Perfeito. Não precisa muito fermento. Fermento natural. Instantâneo, Tá. fermento químico instantâneo. Porque a lógica do brownie é o quê? É ficar abatumado, não é crescer. O brownie é um bolinho Sim, abatumado. abatumado. Xilitol, nós não vamos usar açúcar, até porque o ideal é que a receita seja saudável. Então nós vamos estar utilizando xilitol. O xilitol, quanto tempo eu não via, O rapaz? xilitol é da família dos poliálcois. Ele tem um efeito, quando consumido muita quantidade, em excesso, ele pode causar um leve efeito laxativo. Certo. Mas isso se a pessoa resolver comer a receita do brownie toda. Claro. Porque ele não tem esse efeito assim diluído em pouca quantidade. 50 gramas, que é 2 colheres de sopa e meia, dá o suficiente para a receita toda. E a vantagem do xilitol... Quantas gramas? 2 colheres de sopa e meia. Tá. 2 de sopa, uma de sobremesa. Certo. Ou 50 gramas. Qual é a vantagem do xilitol? Tu consegue usar a mesma quantidade do açúcar. Eu consigo trocar elas por elas e nas receitas. Então Sim, eu não perco o volume que o açúcar dá numa receita. Certo. Eu não perco a textura, liga. 100 gramas de chocolate, que agora Sim, é o chefe. claro. Chocolate 85% cacau, não é chocolate porcaria. 85% cacau ou mais. Aqui a gente passou um pouquinho, não tem problema. Não, mais chocolate. 120. Vejam bem, o chocolate é importante nisso, né? Vamos repetir então, o chocolate... 85% cacau ou mais. Ou mais, quer dizer, ele tem que ser assim, porque senão a receita vai... Senão virou receita de açúcar. né? E o chocolate não fica tão amargo com o xilitol e com o contraste do amendoim, da castanha. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o xilitol. Eu me lembro, eu não vou fazer referência aqui do que eu me lembro, na minha casa tinha muito um troço chamado dextrosol, que era uma coisa que meu pai trazia da Argentina, né, para alimento, Mas ele é a dextrose é um açúcar também, líquido. Líquido, né? Pode ser pó, pode ser líquido. Ele trazia para efeito da alimentação dos animais. Tá? De cavalo de corrida, Sim. cachorros, Mas essa coisa. é açúcar, é um carboidrato, é absorção rápida, dá energia. Então, para a nossa alimentação aqui, é a mesma eficácia que tem este. Sim, porque o xilitol ele não é um açúcar, ele adoça, mas sim. ele não vai dar esse efeito de índice glicêmico. Por exemplo, paciente diabético. Não pode. Essa receita não tem problema. Já é pensado nos meus pacientes que são diabéticos, já é pensado nos meus Importante pacientes isso. que são Por isso que eu estou hipertensos. perguntando, porque eu tinha aquela referência de dextrosol, aquele de 50 anos, 40 anos atrás, como açúcar, e agora tu está me dando uma explicação, e eu queria saber, isso para o diabético já Para o diabético não tem problema. Não tem problema nenhum. O xilitol não tem essa interessante. problemática. E adoça. E adoça muito bem. Muito bem, claro.
Agora o que a gente faz? Falta mais um ingrediente, 2 ovos, mas a gente não coloca agora. Nós vamos colocar no micro-ondas, 1 minuto, mexe, vai colocando 1 minuto, mexe, 1 minuto, mexe, 1 minuto, mexe, até que o chocolate derreta todo. Quando terminou de derreter, aí a gente quebra 2 ovos e incorpora os 2 ovos. Nós vamos fazer não isso. É pra cozinhar Nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós estamos um pouquinho no intervalo. Vamos fazer no próximo bloco. Nós vamos fazer todo esse episódio. Daí nós entramos no terceiro bloco, terminamos isso aqui e dá tempo para fazer o... Perfeito, já vamos iniciando o ganache. Vamos iniciando o ganache para o último bloco a gente provar por aqui e mostrar para o pessoal, né? Então, acho que esse primeiro minuto aqui tu começa e depois a gente termina com os ovos. Vamos lá no nosso micro-ondas, funciona maravilhosamente bem, tá? Pode levar lá. Nós estamos aqui com o Adriano Lenz fazendo um brownie e vai fazer uma ganache de chocolate. Esse brownie, um brownie já para todos nós, que são, até para o diabético ele não tem problema nenhum, né? Porque tem o açúcar, a doçura dele não é de açúcar proibido pela casa, graças a Deus. Ele tem essa preocupação com a saúde, claro, que é o mais importante. Claro, sem dúvida. E agora também uma preocupação com a redução de peso. Claro. Mas é uma coisa bem importante de citar, hoje em dia eu vejo, é uma dúvida que vem muito dos pacientes. Perfeito. Peguei uma receita low carb na internet e fiz, aí a pessoa está fazendo tudo aquilo ali e está ganhando peso. Receita low carb, que tem baixo teor de carboidrato, perfeito, também engorda se eu consumir em excesso. Claro. Ela não é uma receita, não é água, não é isento de energia, de valor calórico. Interessante, muito bom. Olha aqui, Adriano, tá muito boa as tuas colocações e o nosso programa. Então vocês aguardem o nosso próximo bloco, que nós aqui no Gourmet da TV nós estamos fazendo o brownie com receitas low carb, né, para efeito inclusive utilizarem na pasta se você quiser, porque temos chocolate no meio. Pessoal, nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, voltando para o nosso terceiro bloco no nosso programa de hoje, que nós estamos com o Adriano Lenz fazendo receitas low carb, né? Ou seja, o exemplificando com o nosso brownie primeiramente. Que tá ficando com a cara boa. Vocês vejam aqui que nós sou eu, coisa nenhuma, é ele, né? Ele já fez toda o... Botei no micro-ondas por 2 minutos e 30, 3, tirando de 1 em 1 minuto e mexendo. É só isso, pessoal. Põe no micro-ondas 1 minuto, tira, mexe um pouquinho. Põe no micro-ondas mais 1 minuto. Quando vê que quando estiver bem quente, é só mexer até o chocolate derreter. Eu acabei aqui não cortando o chocolate, ficou uma pedra um pouco grande de chocolate. Então ele está demorando um pouquinho. Mas se tu já botar picado, no primeiro 1 minuto ou 2, certo, já derrete tudo. Perfeito. De novo a questão da praticidade, né? Claro, sem dúvida. Receita fácil, prática. Comprar chocolate em aquele, como é que chama isso? Em nibs, os pedacinhos. E fica bem mais fácil. Eu recomendo 100 gramas de chocolate. A maioria das barras de chocolate já são de 100 gramas, quase todas. Sim. Então tu vai comprar uma barra normal. Fininha, né? Claro. Já é a 100 gramas. Praticamente vai fazer... Exatamente, quebra com a mão. Aqui eu usei um chocolate em barra de 1 kg. Mas em casa dá para comprar uma de 100 gramas da marca preferida, um chocolate orgânico, de 85% cacau. E aí já tá, praticamente pronto. Eu que adoro chocolate, já tô louco para pegar as barras do Adriano e ir comendo na televisão ali, né? Ainda mais sem almoço. Hein? Olha aqui, olha os ovos aí. Dois ovos. É 2 ou 3? 2? 2. Opa! Para a nossa quantidade é 2. Ovos inteiros, vamos lá, então a gente vai... E aí é só seguir mexendo. A única coisa importante de cuidar é isso, não colocar os ovos antes de ir para o micro-ondas, senão vai cozinhar. Claro. E aí não vai dar certo. A clara vai cozinhar, não vai ficar bom. E não dá para deixar, claro, essa receita também ferver no micro-ondas, ficar 5 minutos. Sim, claro. Porque aí quando tu colocar os ovos, eles vão cozinhar igual, que não é o objetivo. Perfeito, mas ficou bonito a massa, hein, Adriano? A clara do ovo e a chia dão consistência. Ela já tá deixando de ser líquida. Tu explicaste a chia e agora com a clara como mudou, olha aí que coisa impressionante. Essas são as técnicas de culinária que a gente precisa transmitir para o espectador ter noção das coisas. Olha que beleza, com a clara, olha a mudança da textura. Que ela ficou. A mudança da textura, da consistência. Tá com uma consistência muito boa. Isso aí é rápido agora, né? Não, é muito rápido e ela já tá com uma consistência cremosa. Sem dúvida. Agora é só nós botarmos na forma. Essa forma é untada, não precisa?
Eu não untei, às vezes que fiz em casa, e nós não vamos untar aqui para fazer o mais prático. Claro que é uma forma antiaderente, então se você não tiver uma forma antiaderente, tem que untar. Ou colocar um papel manteiga. Ou colocar um papel manteiga. Tô dando palpite aqui, né? Mas papel manteiga serve para tudo, é uma maravilha. Eu tô dando palpite, porque as pessoas têm receio muitas vezes do papel manteiga que vai pegar fogo. Não, ele não pega fogo. Pega fogo. Não pega fogo, ele não queima, quer dizer, nós queremos dizer que ele não queima, né? O único que eu não recomendo é a utilização do papel alumínio. Sem dúvida. Em algumas receitas acaba sendo necessário, mas quanto menos usar, melhor, porque o alumínio passa para o alimento. Problema de saúde, basicamente. Que beleza, fica bonito mesmo. Olha aqui que consistência fica, olha aqui. E é muito prático. E agora... Vou resistir à raspa, vice-Beto, não vou. Eu vou resistir à raspa do prato. Olha aqui, mostra aí, Beto. Ela tá bem líquida, pastosa no caso, ela já tá com mais consistência, mas tu vê que é uma receita que fica... Perfeito. E me diz uma coisa, quanto tempo, o Adriano? 10 minutos. 10 minutos, 15 no máximo. Ela é uma receita rápida e não dá para deixar mais do que isso. O nosso forno tá pronto? Tá pré-aquecido, inclusive... Eu fiz em casa uma que eu deixei 20 minutos, 5 minutos a mais já ficou seco. Então ela realmente é bastante rápida. São 10 minutos. Pronto. E não precisa mais nada. Bom, então vocês já viram que no último bloco nós vamos estar com esse nosso brownie. Low carb. Olha aqui, fiquei impressionado. Porque... Tô pegando a receita da nossa próxima. Aham. Tá bom. O que nós vamos fazer mais? Nós vamos pegar agora e nós vamos fazer o ganache de chocolate. Opa, vamos lá. Eu quero ver o ganache de chocolate. Eu adoro ganache. Eu faço aqueles ganaches tudo de vamos dizer assim, de confeitaria. Tudo é meio gordão, meio não sei o quê. Vai, vamos ver tu aqui, que daí eu posso oferecer para os meus amigos, minhas amigas aí. Esse aqui é um ganache um pouco diferente. Ele fica bom, mas ele não tem aquele gosto igual do clássico, que é só chocolate. Sim, não se pode exigir tudo, né? Exatamente. Nós vamos usar 100 gramas de chocolate, 85% cacau, aqui 107. Vamos utilizar, que é o diferencial dele, biomassa de banana verde. Lembre-se, vocês, nós já fizemos biomassa de banana verde aqui no programa. Explica pro pessoal aí. A biomassa de banana verde, né? Exatamente, dá para fazer a biomassa de banana verde. Que é fácil também, né? Faz com banana caturra, aquela coisa toda. Às vezes não tá na época, tu não consegue as bananas, às vezes o mais difícil é conseguir a banana no ponto bom. Sim, é difícil, ela não pode ser moer, exatamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma comprada. E essa aqui é uma comprada. Sim, boas casas do gênero. Qualquer é por casa de produtos naturais, mercado público. Isso. Mais ou menos 200 gramas de biomassa de banana verde. Vai bastante biomassa, hein? Vai bastante biomassa. E a biomassa... Para 100 gramas do chocolate, 200 de biomassa. E a biomassa, ela tem outro detalhe, ela tem o efeito da chia. Ela dá volume e ela dá saciedade. Como o teor de fibra dela é muito alto, ela sacia, ela deixa a pessoa bem, com plenitude gástrica. Olha, vocês estão vendo, essas explicações do Adriano, estão maravilhosas, porque nós estamos fazendo com alimentos consistentes, né? Que a gente pode fazer não só uma boa sobremesa, um bom chá, né? Um bom lanche, principalmente, né? Só para dar... Não gostou da minha ideia? Lanche? Fica uma ideia boa. Mas eu me esqueci de dar a medida pro pessoal. Bom. Não é para comer inteiro, né? 2 xícaras cheias de biomassa. Das 200 gramas? Das 200 gramas. E 10 gramas de óleo de coco, que dá mais ou menos uma colher de chá cheia. Certo. Perfeito. O xilitol são 30 gramas. De novo o xilitol. A gosto, dá para botar um pouquinho mais. Para dar o sabor de açúcar. Para dar o doce. Mas dá para botar mais. Tem pacientes que não colocam nada e tem pacientes que colocam bem mais. 30 gramas dá mais ou menos 3 colheres de sopa. Perfeito. 3 colheres de sopa. Muito bom. É uma medida média. Certo. E é isso. Agora tá pronto. A gente pega e leva no micro-ondas. E aquele amendoim, aquela castanha de caju, amendoim que tem ali? A castanha de caju. Granuladinha. Tá aí.
Se vocês quiserem fazer... Ele reclama aqui na televisão que eu fico provando, sabe por que eu fico provando? Para ver se tem qualidade a coisa, sabe? Eu não estou duvidando do nosso convidado, eu fico porque é para dar um... Para se divertir junto. Ó, se eu quiser enrolar esse ganache como se ele fosse um brigadeiro, eu posso enrolar ele passando na castanha de caju. Posteriormente. Ou até numa outra castanha triturada. Fica gostoso também. Se eu não quiser, que não vai ser o nosso caso, a gente pode incorporar ele depois por cima. Coloca uma camada do ganache e coloca ele por cima para dar um visual. Perfeito. E a gente leva ele para micro-ondas, mesma lógica. Perfeito. Muito prático, é muito rápido, são receitas muito simples. A biomassa da banana verde perde algumas propriedades quando aquecida excessivamente, mas aqui nós vamos usar uns 2 minutos de micro-ondas. Então ela mantém as fibras, que são excelentes para a função intestinal, e o padrão de fibra dela é um padrão que nós dizemos que é bifidogênico. Ele estimula a produção de bifidobactérias, que são as boas, são os lactobacilos, são as bactérias que colonizam o nosso intestino, que fazem ele funcionar bem. Muito bom, muito bom. Vocês estão vendo que nós estamos aqui, o Adriano tem a formação técnica do nutricionista e está nos dando aqui elementos absolutamente necessários para o nosso bom viver. Eu estou achando maravilhoso por começar a semana com esse Começar a segunda-feira bem. Não, com esse teu dinamismo na explicação, isso dá gosto, viu? Isso dá gosto. Eu tenho certeza que o espectador vai nos trazer elogio. Aqui, olha aqui, falando nisso, Alex, já vê como já vê o seguinte, que a Páscoa vai ser muito bom e nós queremos aumentar o cachê, porque está muito bom aí. Né? Ou convidar o Adriano mais algumas vezes aqui no programa. Né? Essa ideia realmente foi pensada também na Páscoa. A gente tem Páscoas que poderiam ser um pouquinho mais saudáveis e boas. Sim. Porque o saudável ainda é pensado pelas pessoas como ruim. Se é saudável, o gosto vai ser ruim. Não é essa a ideia, né? Sem dúvida. Biomassa. Não tem gosto muito. Só isso, só esse tempo. O tempo é no olhômetro. Esse realmente a gente vai no olhômetro. No momento que tu vê que ele começa a derreter e tu consegue misturar bem os ingredientes, o chocolate, tá tudo certo. No momento que o chocolate derreteu todo, tá perfeito. O xilitol, ele fica líquido no calor. Então ele já vai auxiliar a modelar tudo. O chocolate é o último que derrete. Ele tem a mesma eficácia do açúcar, na verdade, nesse ponto. E troca um por um. Se eu fosse usar numa receita uma xícara de açúcar, eu troco por uma xícara de xilitol. Se eu quiser fazer uma calda com ele, eu faço igual. Quase. Quase igual, ele não fica em ponto de calda. Não. Bom, pode fazer um agridoce. Não, mas uma caldinha, vai. Para fazer um agridoce, eu vou fazer uma experiência, algumas experiências. Olha, eu te recomendo. Eu há muito tempo troquei tudo em casa por xilitol. Eu tinha me esquecido dessas coisas. A gente vai acabar se esquecendo. A gente hoje com demerara e com outros tipos de açúcar, com açúcar mascavo, a gente vai achando que já tinha superado esse problema. Mais um pouquinho. Mas a gente acha que já superou o problema, vê se Adriano. Tu vê a minha cabeça. São alternativas também. Mas tu vê, mas eu tinha me esquecido do... O açúcar mascavo, por exemplo, ele segue sendo açúcar. Então, para o paciente diabético, ele não é uma boa ideia. Ou para o paciente que está controlando a qualidade do emagrecimento. Não só o emagrecer, como infelizmente as pessoas fazem. Muito bom. Passando fome. E o demerara? Demerara é açúcar também. É açúcar. Não, açúcar não tem... Troca o vestido, mas segue sendo a mesma pessoa. Eu tô falando isso antes de nós encerrarmos o bloco aqui, para depois nós temos que fazer os experimentos aqui, colocar para o nosso espectador o resultado. Mas eu tô falando essas coisas, colocando essas questões, porque tem alternativa. Sim, hoje em dia nós temos muita alternativa. Não pode comer açúcar, você não tem insulina, aquelas coisas todas. A gente hoje cada dia tem mais, né? E hoje as pessoas procuram mais a preocupação dos médicos sempre é ter o limite os limites todos para evitar o açúcar, aquela coisa toda. Então nós precisamos trazer isso para o espectador. Gente, nós vamos voltar em seguida para o nosso último bloco de Gourmet na TV com o Adriano Lenz hoje com nossas receitas low carb. Voltamos, até já. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.
Não serve. Pessoal, nós estamos aqui conversando os dois nesse início de, infelizmente, o último bloco, o programa está muito bom. Dá uma mostrada pro pessoal no ganache. Olha o nosso ganache aqui, ô Chico. Eu só tirei do micro-ondas e segui mexendo, só isso que eu fiz. Botei mais um minutinho no micro-ondas, no último bloco ali, e no intervalo segui mexendo até o chocolate derreter. Ele fica com a consistência de ganache. Perfeito. Dá pra virar um brigadeiro de colher também. Sim, que tu começar. Se conseguir deixar ele mais sólido, deixar na geladeira, ele solidifica um pouco mais, aí tu consegue enrolar. Então, se for pra geladeira, ele fica bem mais Perfeito, rígido, interessante. dá pra enrolar. Senão dá pra comer brigadeiro de colher. Perfeito, tá bem. E esse aqui é bem mais tranquilo do que o brigadeiro da avó. Claro. Bom, me diz uma coisa, Adriano, e os nossos brownie? O brownie ainda tá no forno, mas eu vou mostrar o pronto como é que fica, porque eu fiz ontem em casa um. Sim. Quem acompanhou pelo Instagram, eu tava lá fazendo. Perfeito. Vamos ver o resultado. Nós temos música no programa? Ah, tá. Ó, ele fica um brownie bem grande, na verdade. E o que eu fiz? Eu cortei ele ao meio e recheei com esse ganache de chocolate. Ah, não, mas aí tu, pô, isso é excepcional essa, hein? Então ele fica... Ah, eu tenho que provar isso. Fica com uma cara bonita. É, embaixo, olha aqui. Põe cara, né? Nesse eu não fiz, mas daria pra colocar em cima mais um pouquinho de ganache e colocar as castanhas do Pará por cima. Mas esse que eu fiz em casa eu acabei não fazendo. Sim. Mas ele ficou excelente. Podemos fazer uma experiência no prato ali, depois vamos servir, vamos cortar? Vamos cortar. Faça as honras, por favor. Não, eu só vou pegar pra ti aqui, né? Mas lá já tem uma faca. Essa faca dá? Ou... Acho que sim, ela tem uma serra boa. É? Vamos pegar aqui o... Ele tá bem gelado, que é o que eu prefiro gelado, mas dá pra... Quem gosta de brownie quente, dá pra colocar 30 segundinhos, 1 minuto no micro-ondas, as fatias. Sem maior problema. E... Tá bem gelado. O nosso tá bem gelado. Sim, tava no freezer, né? Tava no freezer. Exatamente para isso. Eu gosto dele bem gelado, assim, de manter ele no freezer. Vamos ver. Vou colocar aqui. Faz um teste. Vou colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, botar ele bonitinho aqui, ó. E vamos botar uma colher do ganache por cima. Uma colher do ganache por cima. Vamos lá, vamos de novo. Dá para congelar o brownie também sem ganache e esquentar o ganache e aí botar o brownie gelado ou congelado com o ganache quente por cima. Fica interessante essa, hein? E aí dá para botar o ganache quente por cima do brownie, como se fosse uma cobertura. Perfeito. Ou botar na lateral e comendo em conjunto. Tá. Ele fica muito bom. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra fatia. Vamos fazer uma outra fatia e vamos botar aquela castanha em cima ali. Eu não vejo a hora. Tu tá te segurando pra não comer. Tá bom, né? Não é só propaganda, esse aqui fica bom mesmo. Não. Vamos botar um pouco do ganache, põe aí. Peraí. Vamos fazer um... Isso. Fazer um... Vamos nos organizar. Isso, vamos lá, Adriano. Faça as honras, por favor. Olha que coisa linda, gente. Vamos decorar o prato aqui. Isso dá pra comer com os olhos, né? Mas os olhos dizem... Aqui, ó, os olhos dizem a expressão do Chico aqui na nossa... Olha aqui que beleza. Toca ali, Chico, nessa aí. Olha que coisa linda. Né? Ficou bonito. Olha que coisa linda. E eu agora... E não ficou só bonito, ele realmente ficou bom. Claro que ele é um chocolate amargo, então para quem não está acostumado com o paladar tem que comer devagar até ir se habituando. Ele não é aquele chocolate de má qualidade, puro açúcar. Sim. É um chocolate de verdade. Também vamos falar nisso também. Porque essas porcarias que vendem puro açúcar não é chocolate, nem deveria ser chamado de chocolate. Aliás, vamos falar nisso, já que nós estamos na semana da Páscoa e nós precisamos dar um pouco de orientação. Nós temos que ter um pouco, o público, né, o espectador tem que ter noção, né, Adriano, do nível do chocolate que se consome, né? Sim. Porque nós não podemos qualquer fabriqueta aí de chocolate inventar, né?
Não é verdade, isso? é verdade. Porque tem cada coisa que é pura gordura. Pura gordura hidrogenada, puro açúcar, é uma leite, coisa inacreditável. cacau com chocolate que é bom, não tem Exatamente. nada. Então vocês desconfiem das coisas muito baratas, por favor, porque os amigos, as crianças e para quem vocês vão presentear nesta Páscoa e sempre o chocolate ele tem que ter. Vocês leiam os rótulos, saibam onde ele é feito, quais são os seus ingredientes, porque senão nós estamos comendo coisa absolutamente quase veneno. Sim. Não é verdade? Industrializado. E o foco da nutrição é trazer isso para as pessoas. O menos é mais. Eu vou comprar aquilo que é de boa qualidade para o meu corpo, que é o que me leva a vida inteira, esse carro. Se eu não cuidar dele, se eu não fizer as revisões, como é que eu vou ir para frente? Perfeito. Né? O Júlio César Diniz estava nos mandando um recado aqui. Nós vamos fazer o seguinte, em homenagem a ele, aos nossos espectadores. Antes do final do programa, vamos começar a provar aqui. Ó, né? Hoje não é dia de brinde, hoje é dia de prova de chocolate, porque a Páscoa vem aí, minha gente. Brownie e ganache. Feitos aqui, low carb, quer dizer, não tem nem problema de regime hoje, né? Vamos lá, com licença, gente, com licença. Vamos provar. Aprovado? Achei muito pouco só. Maravilha. O Adriano, a gente fica... Tem certos programas que a gente faz, né, e o resultado... A gente fica pensando, pô, será que o espectador gostou ou não? Antes do espectador, eu gostei. Mas olha que beleza a imagem do nosso ganache. Ficou muito bom. Né? E ele fica muito bom. E a sugestão de rechear com o ganache o nosso brownie, ele fica bonito. Me diz uma coisa, aquele brownie que estava no forno, que se tu preparasse, ele pode sair pra gente, para mostrar pro espectador, para ver que não é Pode. Para ver que não é conversa da gente? Eu não sei se ele ainda já está no 100% pronto. Tem uma luvinha terra. Devia ter, mas eu não sei onde é que... Cada dia muda aqui. Um dia, quando passa o fim de semana, não sei o que inventaram. Né? Daí a gente fica meio perdido. Quando pergunta, eu digo assim, tem, mas onde é que está? Um dia nós vamos ter uma chave aqui. Aqui. Isso, vai lá. Tudo você dá um jeitinho. Vamos mostrar para o nosso espectador aí, Adriano, para ele ver que nós não fizemos, que não é história. Cuidado. Ó. Ele ainda precisa um pouco mais de consistência, né? Ele precisa de mais, no máximo, 3 minutos. Não vou. Ele tá meio. Ele tem que ser. Ó, ele tá fofo no meio. Perfeito. Mas uma dica para vocês, é melhor deixar ele para menos tempo do que para mais. Sim. No que tu vê que ele vai de qualquer maneira adquirir consistência. No que tu vê que ele está ganhando a consistência, tira do forno, coloca na geladeira. Ele tem que estar bem gelado que nem o nosso, daí ele fica bom. Tá. Exatamente, isso é importante dizer para o espectador. Olha, a simplicidade da receita, quer dizer, uma receita que inclusive não usamos liquidificador, não usamos mixer, não usamos nada. Fizemos em meia hora, fizemos tudo isso aqui, né? Só não conseguimos congelar, porque não é possível, mas mais uma meia hora congela também. Sim, né? No freezer em meia hora tá pronto. Eu estou impressionado, vice. Mostra aqui, Chico. Tá bem quente, cuidado. Eu sei. Mostra aqui, Chico. Mostra aqui. O espectador. Ó, esse aqui é o resultado que nós fizemos durante o programa. Como disse o Adriano, vou mostrar para o espectador, para a gente não ter problema. Ele tá macio aqui ainda. Ainda tá fofinho. Tá fofinho. Mas se vocês deixem esfriar, que ele já vai ficar consistente. Levando à geladeira, em 15 minutos ele está resolvido. No freezer, em 15, 30 minutos ele tá pronto. E se vocês quiserem, vocês podem servir com o ganache, pode pegar um próprio sorvete... Sorvete zero açúcar. Zero açúcar, para fazer vocês fazem uma sobremesa da melhor qualidade, absolutamente saudável. E simples e prática. Muito prática. Eu não vou resistir antes do final do programa de fazer mais uma provinha aqui, porque ninguém é de ferro e na final de contas nós estamos na semana da Páscoa, né? Nada melhor que um chocolate na Páscoa. Então tem ainda sexta-feira, aquela coisa toda, né? Que nós temos que comer peixe, então nós temos essa semana, é uma semana em homenagem às nossas tradições, né? De fato. Mas, Adriano, me diz uma coisa. No próximo programa que tu vieres daqui, o que nós vamos fazer? Vamos ter que cozinhar um salgado, quem sabe daí. É o mesmo padrão. Uma carne assada. É mesmo. Quem sabe.
Tá bem. Sabe que a nutrição cancelou a demonização da carne já há algum tempo. Sei, já sei, claro que sei. Eu só queria, eu quero fazer referência porque nós vamos insistir, nós vamos fazer agora em maio, nós vamos fazer uma semana celíaca, né? Nós vamos fazer uma semana celíaca. Perfeito. Mas eu vou insistir. Essa nossa receita, se a pessoa utilizar um chocolate sem glúten, a receita toda já está sem glúten. Não tem glúten em nenhum outro ingrediente. Então, se a pessoa utilizar um chocolate sem glúten, é uma receita 100% celíaca. Bom, eu estou dando essa explicação que nós estamos buscando sempre, independente de todos os tipos de culinária, nós estamos procurando trazer uma culinária saudável o melhor possível. E para o espectador ter a expectativa de que eventual necessidade, eventual doença, eventual tratamento médico, existem alternativas de boa qualidade. Por isso que eu estou dizendo, já estou te convidando para mais adiante vir aqui no programa, tá? Vamos dizer, mas daqui a um mês e pouco. Comer saudável não é comer mal. E daí nós vamos fazer mais um programa agradável como hoje nós fizemos. Eu tenho certeza que o nosso espectador está gratificado, né? Adriano Lenz, foi um prazer ter aqui no Gourmet na TV. Nós iniciamos a semana com uma receita voltada, inclusive, para o domingo de Páscoa. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite, até amanhã. E obrigado com Gourmet na TV. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.